O quinto degrau da escada da vida. A vida, para cada um de nós, é um panorama que está sempre em mutação. As vistas de ontem são velhas, as cenas de hoje passam rapidamente e os quadros de amanhã serão novos. Cada dia vem carregado com maiores oportunidades e perspectivas ampliadas. O grande problema em todas as eras e a pergunta ardente de hoje é: como alcançar o sucesso? Cada geração do passado se defrontou com este problema e cada indivíduo está fazendo hoje a mesma pergunta vital. As esperanças e os corações de todos os homens e mulheres são semelhantes. As esperanças que você tem são como as minhas. Anseio pela felicidade, e você também. Desejo ter sucesso, e você também. Nossos ideais de felicidade ou sucesso podem diferir, mas cada um de nós está se esforçando em prol daquele ideal que denominamos sucesso. Nenhuma pessoa em sã consciência jamais desejou a ruína, o fracasso e o desgosto. Muitos homens e mulheres se sairiam melhor do que estão no momento atual se apenas soubessem como agir. Este livro, Retratos e Princípios, foi criado para eles. Embora seus autores não possam viajar pela estrada da vida por você, o que lhe proporcionaria o perfeito conhecimento que só pode ser obtido pela efetiva experiência de vida. A situação mais próxima de uma experiência vivencial, a coisa mais importante ao empreender uma viagem para o desconhecido, é ter um bom livro como guia. Fui afortunado ao conseguir reunir neste livro alguns pensamentos e sugestões sobre o sucesso e a vida das mentes mais sábias que conheço. Ouça seus conselhos e palavras de orientação. Eles podem lhe evitar, doravante, muita aflição e desespero. E você também terá êxito. Não é normal desejar ser um fracassado, ser considerado como um espinho ou um refúgio. Portanto, posso presumir que você quer fazer de sua vida uma bênção para si e para os outros. É bom lembrar, então, que nenhum professor se compara à experiência e que nenhuma lição é tão impressionante nem tão cara como a associada à experiência. Muitos mesmo, de fato, não irão aprender em nenhuma outra escola e todos nós, em algum momento, temos que ter mais ou menos lições através da experiência. No entanto, não é sábio nem seguro depender inteiramente daquilo que você pode aprender dela, porque você irá constatar que o conhecimento ganho pela experiência, embora valioso, frequentemente chega muito tarde para lhe trazer benefícios nesta vida e só serve para lhe lembrar dos erros anteriores. Esteja disposto, portanto, a aprender através dos outros. Estas palavras foram escritas pelo dono da maior editora dos Estados Unidos no século XIX, William C. King. Devido à sua posição, ele pôde convencer algumas das mentes mais sábias do seu tempo a contribuir com pensamentos sobre o sucesso para seu próprio livro. Se tornou um dos primeiros best-sellers sobre os modos de se alcançar o sucesso. Os conselhos que você vai ler abaixo são antigos, mas de valor inestimável.
e, se bem observados, irão lhe evitar inconstáveis aflições. Unicidade de pontaria. O sucesso é um termo relativo e varia em seu significado de acordo com a natureza da atividade da pessoa em sua vida. Numa batalha, obter uma vitória sobre o inimigo constitui o sucesso. Se você faz uma viagem, alcançar o ponto de destino é o sucesso. O médico que salva seus pacientes, o advogado que ganha seu caso, o líder político que toma posse, o comerciante que realiza um lucro, o fabricante que expande seu negócio, o cientista que alarga o conhecimento humano. Cada um em sua própria esfera alcança um sucesso relativo. Tendo escolhido sua ocupação, é claro que você deseja ter sucesso nela. Como você pode ser bem-sucedido? Através da concentração de seus esforços num único propósito. Muitas pessoas esparramam suas energias em cima de um campo muito vasto, com o resultado de que, enquanto poderiam ter uma grande sucesso num único empreendimento, ao se dedicarem a muitos, acabam dissipando sua capacidade de supervisão. Assim como o capital, e no final não conseguem obter o sucesso que esperavam. Você deve sempre concentrar suas forças na parte do campo de batalha onde a fase mais difícil do combate está para chegar. Se decidiu ser bem-sucedido num determinado ramo de negócios, fique lá e conquiste seu lugar. Muitas pessoas podem ter muito sucesso num determinado empreendimento, mas não podem vencer numa dezena de empreendimentos diferentes. Falsos padrões. O sucesso. O que é essa coisa que todos desejam, poucos compreendem e menos ainda se dispõem para pagar o preço para alcançar. Muitas pessoas pensam que o prêmio desejado vai cair nas mãos delas sem esforço, mas não vai. Se o sucesso fosse algo externo, isso poderia acontecer. Então poderíamos eventualmente vagar sem rumo e ser levados pela maré, mudando de direção com qualquer mudança na brisa e colhendo o sucesso como uma espécie de efeito colateral. Enquanto passaríamos o tempo descansadamente ao longo da estrada da vida. Mas o sucesso não pode ser obtido assim. Ele não está à venda nessas condições. Não é fortuito, e sim um resultado. Não chega por casualidade, mas como recompensa por um longo e doloroso esforço. O sucesso, em sua expressão mais alta, consiste em aproveitar melhor o seu próprio potencial. É cumprir com firmeza, com dedicação ininterrupta, os deveres simples da vida cotidiana. Como consequência do reconhecimento inquestionável, está o fato de que a garantia mais segura de promoção é a realização dedicada dos deveres do cargo de menor responsabilidade e o exercício do cargo subordinado com tanta dedicação que, pela natureza das circunstâncias, a promoção deverá vir como resultado. É a pessoa dedicada a poucas coisas que se torna líder de muitas outras pessoas. Numa palavra, o sucesso é o caráter. Aproveite você mesmo ao máximo seus talentos, suas oportunidades. Previna-se contra os falsos padrões de conduta e métodos de vida. Não imite aquele cuja vida moral tenha a mais leve mancha, seja por relacionamentos ou pela conduta pessoal. Não siga o exemplo de qualquer um cujos métodos de negócios sejam questionáveis. Mantenha sua vida e caráter livres de marca ou mancha.
Aponte alto. Objetivos baixos, aspirações inferiores, qualquer coisa que esteja abaixo do melhor que você é capaz de fazer, o desmerece. Esperar por algo que vai aparecer. Há um provérbio que diz: Deus toma conta do aleijado e do preguiçoso. Acho que isso se originou da filosofia daqueles que estão sempre esperando por algo que vai acontecer. É claro que essas pessoas ficam sempre desapontadas. Elas o merecem. Elas alcançam nada mais que o desastre e a desgraça. As coisas não acontecem neste mundo. Você as faz acontecer. Há uma cadeia infinita de causas eficientes naturais que atravessam a vida. Nada vem do nada. Também existe a lei da equidade. Todos nós obtemos aquilo que merecemos. A vitória só é ganha por uma batalha árdua, com valentia. O sucesso só é ganho através de esforço, pelo trabalho, pela abnegação, pela capacidade e por uma luta paciente, longa e continuada. Esperar por algo que vai acontecer é como esperar que os raios de luar se transformem em prata, que a magia e o acaso tomem o lugar das leis naturais no universo. Mas você talvez possa perguntar: então, não existem circunstâncias e condições que nos favoreçam na vida? Não existe nenhuma maré nos negócios que, quando aproveitada, nos conduza para a fortuna? Existe sim, indubitavelmente, mas apenas para aqueles que trabalham e ficam esperando, e não para os inativos que ficam esperando. Elas chegam para os que estão no meio das atividades da vida e que dão o máximo de si, sob todas as condições e circunstâncias, e não para os que se esquivam e negligenciam suas obrigações. As melhores oportunidades só chegam para aqueles que se arriscam, tanto nos eventos de grande como nos de pequena probabilidade de êxito, extraindo o máximo deles. O peixe grande, como também o pequeno, é apanhado por aqueles que vão pescar, e não pelos que ficam em casa. Olhos que enxergam. À medida que escrevo, meus olhos enxergam o papel diante de mim e a seguir os vários objetos na sala, percebendo sua forma, cor, localização e distância. Olho a seguir pela janela e enxergo os prédios, fábricas, centros empresariais, torres de igreja e as colinas que se estendem para longe, até o horizonte. Enquanto as nuvens, como navios fantasmas, vão velejando sobre um mar de anil. Tomo conhecimento de todas essas coisas por meio de um pequeno mecanismo esférico. Com menos de 3 centímetros de diâmetro, posso tocar e manusear os objetos em minha escrivaninha. Posso também tocar as colinas longínquas, mas não com a mão. Não posso chegar até elas, a não ser através de uma viagem de muitas horas, mas abro meus olhos e elas são trazidas até mim à velocidade da luz. Muitos dentre nós transitam pela vida com os olhos realmente abertos, mas com um cérebro tão lerdo atrás do olho que enxergam só um pouco mais que o cachorrinho ao nosso lado. Afinal de contas, o olho é um instrumento do cérebro e o que recomendamos com insistência é que o cérebro seja ensinado a usar com mais habilidade este delicado mecanismo. Precisamos de olhos educados e de poderes de percepção e de reprodução treinados. Caminhe pelas ruas da cidade com um amigo. Olhe para a mesma vitrine de loja por um momento e então verifique quem pode dar a descrição mais completa daquilo que foi visto.
O olho pode ser treinado como se fosse um processo de revelação de fotografia instantânea, que proporcionará tanto prazer quanto benefícios para seu possuidor. Frequentemente, a diferença entre o sucesso de um e o fracasso de outro está apenas na utilização dos olhos. Um enxerga e capta aquilo que o outro apenas olha preguiçosamente. A pessoa mais bem-sucedida enxerga mais do que os fatos ou objetos que chegam à sua percepção. Ela o enxerga como portas de oportunidades que aguardam serem abertas, dando-lhe acesso a algo melhor. Depois de entrar, ao ler as biografias de inventores e descobridores, frequentemente lemos um trecho como "Ele notou que". E então se segue o relato do modo como alguma coisa comum, pela qual outros passaram repetidamente no passado, ou sobre a qual tropeçaram, tornou-se seu degrau para alcançar o sucesso. As descobertas e invenções raramente são resultado do acaso. Os descobridores e inventores notam porque eles cultivaram seus poderes de observação. Eles têm olhos que enxergam. Isaac Newton formulou o enunciado da lei de gravitação universal e descobriu que a mesma força que causava a queda da maçã da árvore no pomar de sua mãe mantinha a Lua em órbita. Outros tinham visto maçãs caírem e o movimento da lua no céu, mas ele foi o primeiro a enxergar a conexão entre tais fatos. Para se ter verdadeiro sucesso, devem existir não apenas os poderes gerais de observação, mas também um treinamento especializado desses poderes. De forma que você sempre enxergue sob o enfoque de sua especialidade. Considere 3 homens no topo de uma colina. O primeiro é um corretor de imóveis. Seus olhos treinados o capacita a calcular a fertilidade das vastas áreas do vale e o valor das áreas inclinadas, recobertas de florestas, ou a possibilidade de transformar a área visualmente imponente em que se localizam num condomínio suburbano onde possam ser construídas casas, longe do ruído e da fumaça da cidade. O segundo indivíduo é um geólogo. Seus olhos captam a natureza da terra, as formações rochosas, os perfis das colinas, vales e cursos de rios. E ele percebe o modo pelo qual as forças da natureza, ao longo de incontáveis anos, trouxeram para sua forma presente a região do país que se estende a seus pés. O terceiro indivíduo é um pintor. As possibilidades e utilidades dos vales e ladeiras ou os processos pelos quais eles se constituíram na forma atual pouco lhe interessam. Ele enxerga com olhos de artista, sua alma se enche com a alegria de um artista e ele anseia em captar na sua tela esses verdes vales. O rio que, como uma tira prateada, se entrelaça entre o verde, as colinas arborizadas, as casas brancas lá longe no vale e o céu nublado. Cada um destes homens tem olhos que veem, mas foram treinados diferentemente e, assim, cada um enxerga segundo sua própria especialidade. Os olhos que Deus lhe deu são as janelas para o seu futuro. Use-os bem e eles o conduzirão diretamente à vida boa que você merece. A prática assegura a perfeição. Há um só modo de aprender a fazer uma coisa: fazendo-a. Nenhuma arte, nenhuma atividade que demande habilidade é denominada de imediato. Deve haver uma longa luta e paciente antes que ela revele seu segredo. Uma pessoa pode talvez aprender a serrar madeira em aproximadamente 1 hora.
e então ganhar um salário naquele ramo de negócio pelo resto de sua vida. É uma ocupação útil, mas não exige habilidade nem muito tempo de treinamento para sua execução a contento. Músculos e um grau moderado de inteligência são tudo o que ele precisa. É muito diferente com as atividades que demandam destreza, habilidades e inteligência. São necessários anos para se adquirir o domínio dessas áreas. Quanto tempo o senhor levou para preparar aquele sermão? Perguntou alguém ao Dr. Lyman Beecher. 40 anos. Foi a pronta resposta dele. Giardini, quando indagado sobre quanto tempo demandava para se aprender a tocar violino, respondeu 12 horas por dia durante 20 anos. Seria muito bom se pudéssemos aprender a tocar violino ou piano por mera inspiração, mas os grandes músicos não aprenderam desse modo. A prática incessante foi o preço que eles pagaram por sua proficiência. Não por súbita inspiração, mas através de cultivo diligente é que a destreza, a maestria e o poder da fluência em qualquer área são adquiridos. Não se realiza nada com facilidade, nem mesmo caminhar ou falar, sem que tenha havido dificuldade no princípio. A prática em qualquer atividade nos traz a ajuda da lei do hábito, uma lei tão soberana no mundo físico e mental quanto nos aspectos morais da ação. Faça qualquer coisa um número suficiente de vezes e você adquirirá a facilidade da execução. Toda ação tende a se repetir. Uma ação repetida gera o hábito e o hábito é a segunda natureza. Todos os poderes e possibilidades dentro de nós estão sujeitos a esta poderosa lei do hábito. A prática de qualquer atividade põe a lei em funcionamento, desperta possibilidades latentes e conclama a ação os poderes que, de outra forma, ficariam dormentes, improdutivos. Ouça um grande pianista como Paderewski, que toca maravilhosamente, com os dedos deslizando pelas teclas, como um instinto vital. E até pareceria que tocar piano deve ter sido sempre fácil para ele, mas ao investigar, você vai ver que ele adquiriu aquela primorosa habilidade através da prática incessante e rigorosa, desde cedo na infância até a idade adulta. Até mesmo Tiziano e Rafael tiveram que começar desenhando linhas retas. Beethoven e Mozart começaram escolhendo as notas uma por uma. E o próprio Shakespeare teve que aprender o alfabeto antes de escrever Hamlet e Rei Lear. A assimilação ocorre pouco a pouco. Não existe o ganho extemporâneo, disse Daniel Webster. Não se ganha a perfeição, nem se alcança o céu num único salto. Temos que construir a escada pela qual iremos subir. Lembre-se dessas palavras sábias à medida que você escala sua própria escada especial da vida, que, degrau por degrau, irá aumentar seu valor. À medida que você assimila cada porção do alimento da sabedoria, extraída de cada velho livro de sabedoria, até que as ações por ele sugeridas se tornem um componente importante de sua rotina diária. Não fique desanimado se o progresso parecer lento. O tempo e o trabalho fazem maravilhas. A prática é o prelúdio da canção da vitória. Dê sempre o máximo de si. Lembre-se das palavras de Beethoven. As barreiras não foram erguidas para dizerem às pessoas talentosas e dedicadas que não deem um passo além daqui. A importância da cortesia. Seus modos geralmente indicam seu caráter. Eles são um indicador de seus gostos, sentimentos e temperamento, e geralmente revelam o tipo de companhia que você está acostumado a manter. Existem modos convencionais constituindo um verniz superficial, um manto social, utilizado por algumas pessoas em ocasiões especiais e que são de pequena importância, sem nenhum valor prático e tão transparentes quanto desprezíveis.
A cortesia artificial é uma tentativa de enganar, um esforço para fazer os outros acreditarem que somos o que não somos. Ao passo que a verdadeira cortesia é a expressão externa do caráter natural. São os sinais externos do ser interno. Assim, um bonito caráter se reflete em modos bonitos. Há uma vasta diferença entre os modos sociais e as boas maneiras genuínas. Os primeiros são uma tentativa visível, mas infrutífera de assimilar virtudes nobres, enquanto as últimas constituem a expressão natural de um coração cheio de intenções honradas. A verdadeira cortesia deve nascer a partir da sinceridade. Ela tem que ser a resposta do coração. Caso contrário, não deixará nenhuma impressão duradoura, pois nenhuma postura, nenhum grau de polimento podem substituir a honestidade e a sinceridade. A engenhosidade de uma pessoa pode camuflar muitos defeitos durante certo tempo, mas o caráter natural não pode ser escondido. Cedo ou tarde, a verdadeira personalidade subirá à tona e revelando as imperfeições, tendências naturais e características pessoais. Boas maneiras são desenvolvidas através de um espírito imbuído de desinteresse, bondade, justiça e generosidade. A pessoa que possuir essas qualidades será considerada gentil e polida. Os bons modos são fatores essenciais em nossa educação e também não se pode considerar isto um exagero, quando percebemos que eles nada mais são que a expressão externa das virtudes, como os ponteiros de um relógio indicam que a maquinaria lá dentro está perfeita e tem confiabilidade. Dentre as qualidades que contribuem para o sucesso nesse mundo, a verdadeira cortesia está em primeiro lugar, especialmente no mundo dos negócios. Mais que em qualquer outra circunstância, é nosso comportamento para com os outros que frequentemente promove ou obstrui nosso avanço e sucesso na vida. O grau de cortesia que demonstramos aos outros geralmente determina nosso sucesso ou fracasso. A pessoa cujos corações e vidas são retos exibirá qualidades cativantes, universalmente admiradas, e assegurará a boa vontade e o apoio sinceros, tanto de amigos como de estranhos. Não existe nenhum campo de trabalho onde as boas maneiras estejam fora do lugar. Os modos através constituem agradavelmente uma das novas chaves de ouro que abrem a porta que conduz ao sucesso e à felicidade.